Bom dia, Jones. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santiago. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Vocês que são referência em comunicação aqui em Santiago, na região central, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar participando aqui de uma entrevista na Rádio Santiago. Me sinto honrado e muito feliz. Olha só, que bom. Obrigado, Elton. Elton, como é que surgiu a ideia de escrever o livro? Então, na verdade aconteceu de forma muito natural. Em fevereiro de 2024 eu participei de uma formação em São Paulo de desenvolvimento pessoal. Eu já participava há algum tempo de formações menores e mais curtas, onde se aplicava técnicas de desenvolvimento, de mentalização e de alta performance. No entanto, eu queria descobrir qual era o método que estava por trás disso. E aí fui pesquisar, fui estudar, fui atrás de artigos científicos, de livros, de literaturas. E eu descobri um nome, e esse nome foi o José Roberto Marques, que ele é um brasileiro que trouxe o coach, que trouxe o desenvolvimento pessoal para o Brasil. O José Roberto Marques, ele é criador de um método chamado PSC, Professional Self Coach. Esse método foi responsável de formar grandes personalidades no Brasil, como Joel J, o Érico Rocha, que são nomes muito conhecidos no meio digital. E o José Roberto Marques, esse método, ele é validado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele dá aula em Ohio com esse método, é muito reconhecido o PSC lá fora, e ele é um dos únicos brasileiros que uma vez no ano dá aula em Harvard. E eu fui fazer o treinamento com o José Roberto Marques. Eu saí de uma cidade de 6 mil habitantes, Bossoroca. Hoje moro aqui em Santiago, tenho minhas empresas aqui, mas eu fui para São Paulo com toda a sede de aprender, de descobrir o que era esse método que, poxa, ele dá aula em Harvard, em Ohio, quem é esse cara? E aí, eu não tenho um diferencial muito grande no José Roberto Marques. A maioria desses treinamentos, como a agenda deles é muito corrida, eles terminam o treinamento e saem dali e dificilmente se tem acesso a essas pessoas, né, a esses treinadores. E o Zé, costumeiramente a gente chama ele ficava até o último embora. E esse treinamento ele começava às 9, 10 horas da manhã e não tinha hora para acabar. Às vezes acabava meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. E um desses dias acabou 4:30 da manhã. E o Zé ficou até o último embora. E eu, observando isso, comecei a ficar até o final de todas as formações. Tem pessoas que pagam em mentoria, em treinamento para ele, R$250 mil para conversar com o José Roberto Marques. E eu tinha essa conversa com ele, gratuita após o treinamento, descendo no elevador até ele ir embora. Então, ali eu acredito que eu me conectei com ele. E 2 meses depois do treinamento, de forma muito surpresa, eu recebi um convite para escrever um livro com ele. E agora, semana passada, eu tive lá em São Paulo, participei do lançamento e foi algo realmente extraordinário. Foi algo muito além do que eu imaginava que seria. Eu fiquei dos coautores, como meu nome é Wellington e começa com W, eu fui o último a discursar. E aí eu pensei, poxa vida, só tenho uma oportunidade para discursar aqui em São Paulo, na presença do Zé e dos demais coautores. E eu fiz o melhor discurso da minha vida. Eu falei com coração, eu falei com autenticidade. E isso reverberou muito lá dentro do Instituto, da rede de contatos do IBC. E depois do discurso, para minha surpresa, eu desci do auditório, tinha muitas pessoas pedindo autógrafo, perguntando qual era o meu nome, porque era algo que não é muito comum. A maioria dos coautores, eles eram pessoas com maior experiência, com grandes empresas, com grandes grupos empresariais. Eu era o único com 20 anos. Então foi algo diferente, foi algo extraordinário, foi algo muito maior do que eu imaginava. Eu não tinha noção da proporção do que era escrever um livro com o José Roberto Marques. Então, são vários autores o livro? Isso, é um livro onde o principal organizador é o José Roberto Marques. No entanto, ele realizou convites para alunos para participar em coautoria desse livro. Da minha turma, do PSC, foram 54 alunos. E somente 2 foram escolhidos e eu era um dos que estava nessa lista. Representando a nossa cidade. Olha isso, Santiago. É verdade. Bom, eu quero... sobre o que tu escreveu? Cada um, quantas páginas, digamos, cada aluno escreveu no caso?
São 15 páginas, Aham. poderia ser escrito até 15 páginas. O meu capítulo ele foi sobre desenvolvimento de habilidades e talentos. E o principal princípio que eu coloquei ali, a principal mensagem do livro era acredite em você mesmo. No entanto, eu ousei um pouco além. Eu coloquei que, além de acreditar em nós mesmos, nós precisamos acreditar no que Deus falou sobre nós, nas promessas que Ele tem sobre a nossa vida. E muito se fala nesse meio de desenvolvimento pessoal, de network, de contatos, de rede de contatos. Só que, Jones, existem momentos da nossa vida que nenhum dos nossos contatos pode nos ajudar. Existem problemas da nossa vida que é nós, somente nós e Deus. E é nesses momentos aonde a gente chega à maior sabedoria. A gente tem duas escolhas: naufragar ou continuar navegando. E se nós continuamos navegando é porque nós resolvemos o problema, porque nós resolvemos os traumas, porque nós resolvemos as nossas crenças limitantes e consertamos o barco para continuar navegando. E é quando nós consertamos o barco para continuar navegando, aonde nós adquirimos sabedoria, experiência, maturidade e know-how para resolver problemas ainda maiores, construir negócios ainda maiores e ter uma vida exponencial. Então isso é só a ponta do iceberg do conteúdo que o leitor vai encontrar no livro. No livro, legal. E daí, quanto tempo o Wellington levou para descrever esse capítulo aí? 1 ano. 1 ano, 1 ano. Na verdade, o livro, ele era para ocorrer o lançamento antes. E foi o meu primeiro livro, foi meu primeiro capítulo, meu primeiro conteúdo. Então, eu tenho o hábito de todo dia acordar no máximo 7, 7h30 da manhã e ler e estudar até o meio-dia. Eu começo a realizar minhas tarefas, fazer reuniões na maior parte dos dias na parte da tarde. Então, de manhã, todo dia, eu tomo chimarrão e eu leio livros, eu estudo, eu faço curso. Isso é sagrado desde muito tempo, desde os meus 14 anos eu faço isso sempre. Então, a cada manhã, eu escrevi um pouco. Foi um processo criativo muito natural, que aconteceu de forma muito espontânea. Então, a cada manhã, isso já era costume para mim, eu escrevi um pouco. E aí, no final, eu simplesmente juntei tudo o que eu tinha escrito. E quando eu mandei para a editora mandou de volta corrigida, eu fui ler, me tocou muito aquilo ali, porque eu fui revisar bem em uma fase complexa da minha vida que eu tinha escrito. E aquilo ali foi um grande start que me fez continuar o que eu tinha escrito. Que eu fui simplesmente revisar, tava com a cabeça cheia e fui só revisar, vou revisar pra encaminhar logo. E aquilo ali me tocou muito e foi um auxílio muito importante para essa tarefa. Olha que bacana. Bom, o livro, ele está disponível, ou como é que as pessoas acessam o livro? Então, eu como coautor tenho direito a alguns exemplares, então o livro está comigo. Quem quiser comprar pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais ou pelo meu WhatsApp, que é 55996495227. Repetindo, o meu WhatsApp é 55996495227. E hoje, Jones, após essa entrevista, eu vou estar aqui no Centro Empresarial às 10 horas, das 10 ao meio-dia, das 10 às 11, realizando entrega para aquelas pessoas que já compraram antecipadamente no lançamento e para quem quer conhecer o livro, quem quer conhecer o meu trabalho e quem também quer realizar a compra do livro. Então, das 10 ao meio-dia, eu vou estar ali no Centro Empresarial, na sala da Mesa Branca, realizando a entrega e também disposto a conversar com alguém que tem interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, como que foi todo esse processo de escrever o livro com o José Roberto Marques. Imagina. Cara, muito obrigado aí por você Eu que agradeço. Sucesso aí para ti sempre. Muito obrigado. Como disse no começo, me sinto muito honrado em estar aqui na Rádio Santiago. É um marco na minha história, assim como foi escrever o livro.